Ok, pessoal. Então, começando com a matéria, primeiro os professores passaram um pouco sobre quando que a gente pode usar a teoria de circuitos elétricos e quando não. E meio que isso não interfere muito no resto da matéria, mas no comecinho eles têm essa equaçãozinha, até cobraram um testinho. Então, vou passar aqui. A equação diz o seguinte, que dá pra ver? Que o lambda máximo que a gente está usando sobre 4 deve ser bem maior que a dimensão do circuito. Em circuitos elétricos, a gente vai costumeiramente usar sinais com alguma frequência. Quando é sinal de corrente alternada, tem uma frequência lá específica, e quando é um sinal de corrente contínua, a frequência é zero. Então, tem uma fórmula bem conhecida para achar qual que é o lambda se você tem alguma frequência, que é C igual a lambda F. Então, sabendo a frequência do circuito, você acha o lambda, usando essa fórmula. C é a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E usando esse lambda, você acha isso. E a dimensão do seu circuito é, por exemplo, eles vão falar, tem esse chip que tem 1 centímetro de lado, então a dimensão do circuito é mais ou menos na casa de 1 centímetro. Nada nessa parte da matéria é muito específico, sabe? É o lado do negócio, a dimensão é tipo o lado. Não importa muito. Então, para a matéria de verdade de circuitos, a gente começa no conceito de corrente e carga. Todo mundo deve saber o que são essas coisas, mas só relembrando. Você tem a unidade mínima de carga, que é um elétron, e o elétron tem a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a corrente é determinada pela quantidade de elétrons que passam num determinado lugar por segundo. E a gente vê melhor isso em física, mas o que importa dessa parte é o conceito de que a corrente é a derivada da carga no tempo. E isso a gente vai ver bastante depois, mas é importante ficar com isso em mente. Então, por exemplo, se passam, sei lá, você tem vários elétrons vindo e nesse determinado lugar passam 10 elétrons em 1 segundo, então a corrente é 10 ampere, 10 coulombs por segundo. Não tem dificuldade nenhuma. E também não vou pedir exercício disso, provavelmente. Depois disso, tem o conceito de tensão, que é o que move um elétron, é o que faz o elétron efetivamente sair do lugar e se mover e gerar uma corrente. Então, se você tem uma diferença de potencial, que a tensão é definida como a diferença de potencial, é a mesma coisa. Isso significa que tem um campo elétrico indo de um ponto para o outro, e os elétrons se movem contra esse campo elétrico e vão de um ponto para o outro. E, assim, formalmente a corrente é definida como... A corrente não, perdão. A tensão é definida como o trabalho que você precisa fazer para mover esses elétrons pela carga. E também, isso também é mais coisa de física e não importa muito na matéria, mas algumas equações mais para frente vão lembrar essa fórmula, e aí é interessante ver esse paralelo. Então, ok. Sobre elétrica mesmo. A gente começa primeiro com um conceito bem geral, que é um bipolo. Um bipolo é qualquer coisa que tenha duas pernas, basicamente. Por isso que é um bipolo. Ele tem um fio para cima, um fio para baixo, um fio para esquerda, um fio para direita, não importa. Ele tem uma entrada e uma saída. E é isso. E no bipolo entra uma corrente e sai uma corrente. E essa corrente vai, até onde a gente estudou, assim, vai ser a mesma. A corrente que entra é igual a corrente que sai. E sempre sobre ele tem alguma diferença de potencial, que é o que faz a corrente se mexer. E acho que vocês sabem, mas a corrente sempre sai das energias positivas para as energias negativas, tipo, para o potencial negativo. Certo. Uma coisa que é importante eu mencionar agora. Na matéria de circuitos, os professores usam a notação de seta para definir a diferença de potencial. E eu sempre preferi usar o mais e o menos, e mais pra frente eu vou explicar para vocês por que eu prefiro. Mas dá na mesma, a seta sai do negativo e vai pro positivo, a diferença de potencial, assim, dessa forma que eu uso, é da cabeça da seta pra ponta. Quer dizer, pro rabo, sei lá.
Não importa muito. Mas sobre essa seta e sobre a corrente, a gente tem algo bem importante, que são as convenções de como a gente representa os bipolos em qualquer exercício, em qualquer circuito que a gente vai fazer. Dessa forma que eu representei aqui, onde a corrente entra no lado positivo, é chamada a convenção do receptor. Eu já explico por quê, mais um pouquinho mais pra frente. Se, no entanto, a gente fizer o outro bipolo e a corrente estiver entrando e saindo pelo lado negativo e saindo pelo lado positivo, essa é a convenção do gerador. Para praticamente tudo que a gente fizer em circuitos, a gente vai usar a convenção do receptor, menos dos geradores. Tipo, a maioria das coisas são receptores e os geradores são geradores, e aí as convenções vão para cada um. Mas eu raramente penso nisso quando eu estou fazendo as coisas, e é meio que automático já fazer tudo na convenção do receptor. Mas a gente vai vendo e vocês me mandam a dúvida se tiver. É importante. Na convenção do receptor, o produto da tensão pela corrente, a tensão que entra, quer dizer, perdão, a corrente que entra e a tensão que ela encontra, já explico melhor. Se isso for positivo, então ele significa que ele é um receptor, o componente que a gente está fazendo. E ele é um receptor significando que a potência a potência associada a esse bipolo está sendo dissipada. Ou seja, é como um resistor, né? Vocês conhecem, se você passa a corrente por ele, ele esquenta. Ele não gera nenhuma potência, mas ele perde ela. Então, essa potência é dissipada na forma de calor. E por isso que ele é um receptor. Então, na convenção do receptor, se esse produto é positivo, ele é um receptor. Perdão, e, naturalmente, se o produto for negativo, significa que ele é um gerador. Enquanto na convenção do gerador é o contrário. Se o produto for positivo, então ele é um gerador. E vice-versa, é um receptor. E é natural. Tipo, uma coisa... tipo, nessa convenção é uma coisa, nessa é o contrário. Vocês vão percebendo que nessa matéria tem muitas coisas que são paralelas, elas são iguais. Tipo, tanto a associação é paralela e em série, quanto essas coisas, tem várias formas tipo, dicotômicas em circuitos. Mas é só uma coisa interessante. Então, eu esqueci de mencionar, com o gerador, essa potência, se no receptor essa potência é dissipada, no gerador essa potência é gerada, por isso que ele é um gerador. Ele gera energia, uma bateria, naturalmente, tipo, o exemplo mais comum. Certo. Como é que você vai saber se ela é positiva ou negativa? E uma das razões por que eu prefiro essa notação do mais ou menos. Se a corrente encontra o mais, se ela está vindo aqui, ela bate no mais, então o produto é positivo. E se ela está vindo, por exemplo, se ela vem ao contrário aqui e bate no menos, então o produto é negativo e ele é um gerador. Enquanto aqui seria o contrário. E por isso que para mim não é muito natural fazer isso. Mas aí vai da pessoa. Com a gente falando de potência e essas coisas, é natural perguntar... sim, potência tem a ver com energia, a gente sabe disso. Então, onde que a energia aparece aqui? E, bom, da forma mais natural possível. A energia é definida como a integral da potência no tempo. E conforme a gente for encontrando equações que definem a energia nos circuitos, equações que definem a potência nos circuitos, a gente só integra essa função e a gente encontra energia. Isso vai acabar aparecendo mais tarde. Certo. Certo. Tendo agora falado um pouco sobre o conceito geral de bipolos, a gente parte para quais são realmente os bipolos que a gente vai usar. E os famosos, temos o resistor, o capacitor, o indutor. Meu indutor é muito feio, gente, perdão. Um gerador de tensão independente e o gerador de corrente independente. Certo. Todo mundo conhece eles, mas
Bom, falando um pouco sobre cada um. Já já a gente fala um pouco sobre esses três, mas sobre os geradores. Eles são chamados de geradores independentes e tem uma razão específica para isso que acho que vocês só vão entender direitinho mais tarde quando a gente falar dos geradores dependentes. Mas os geradores independentes, o que eles fazem é, eles são soberanos. Eles falam assim, você tem esse gerador independente de tensão e ele fala que você tem 3 volts. Então, nesse bipolo, nesses terminais dele, a diferença de potencial é 3 volts e acabou. Enquanto dos outros 4, você tem que calcular a diferença de potencial de alguma forma, usando as equações características de cada um. Enquanto esse gerador, ele fala, tem 3 volts, então tem 3 volts. E a mesma coisa com o de corrente. Se o gerador de corrente fala que é 1 ampere, então a corrente que sai dele é 1 ampere e é isso. Enquanto dos outros você tem que calcular. E isso é bem importante, principalmente na parte de análise e essas coisas. Vocês vão ver. O resistor, todo mundo sabe, a diferença de potencial. A diferença de potencial que tem nos terminais do resistor é igual à resistência dele vezes a corrente que passa. Então, se a diferença de potencial dele aqui é V, a corrente que entra é I, e I é igual a V sobre R. Muito simples. O capacitor, a equação característica dele é que a corrente que passa por ele, a corrente que entra no terminal positivo, e notem que eu falo entra no terminal positivo porque a gente usa a convenção do receptor, a gente usa a convenção do receptor costumeiramente para eles, mas se você quiser usar a relação do gerador, você pode, é só prestar atenção nessas coisas e nas outras, mas a maioria das equações elas dependem, elas já assumem que você está usando do receptor, então não tem para que complicar. A corrente que entra no terminal positivo do capacitor é igual à capacitância dele vezes a derivada da tensão nos terminais dele. E é importante lembrar de que tensão e de que corrente a gente está falando sempre. A tensão nos terminais e a corrente que entra. Do indutor é a mesma coisa, só que trocado. De novo, eu estou falando daqueles paralelos que aparecem o tempo todo na elétrica. Então, a tensão que tem nos terminais dele é a indutância, vezes a derivada da corrente que passa. E é isso. Essas são as 3 relações mais importantes. Falando um pouco sobre a potência deles agora, a gente já falou disso um pouquinho nesse canto, mas a equação geral da potência, que passa por um bipolo, é a tensão nos terminais dele, vezes a corrente que entra. E lembra que eu falei para vocês daquela equação que a tensão é definida como energia sobre a carga? E eu falei também que a carga é que a corrente é a derivada da carga no tempo. Isso tudo é bem qualitativo, tá? Isso não... Tipo, as equações são essas, e o que eu vou fazer agora é meio feio, mas, tipo, só pra vocês entenderem. Então, se a gente pegar V e multiplicar pelo Q, você tem a energia, ou o trabalho, W, e se você dividir pelo tempo nos dois lados, você sabe que a tensão, a gente já tinha, vezes tipo, quanto a carga varia no tempo, Q sobre T, é igual a quanto a energia varia no tempo, é a potência. Então, você tem essa relação já tudo da definição das coisas que a gente está usando. E isso aqui vale para todos os bipolos, por isso. Então, no caso do resistor, a potência que tem no resistor é igual a tensão que tem nele vezes a corrente que entra, e a gente sabe que a tensão é o R vezes o I. Então, você pode substituir, no caso do resistor, por R quadrado e por V quadrado sobre R. Aí depende do que você tem e do que você quer fazer, não importa muito. No caso do capacitor, você sabe que, sendo P igual a VI, você sabe que o I dele é C dV dt. Então, é a mesma coisa que V vezes C vezes a derivada da tensão no tempo. E você pode perceber que V vezes dV dt, quem lembra um pouco da aula de cálculo, talvez perceba que isso parece a derivada do quadrado da tensão. Né? Se você pensar, fazer aqui no canto, se você pensar que a derivada do quadrado da tensão no tempo é igual 2 vezes, tipo, você faz a regra da cadeia e você deriva o que tem dentro, 2 vezes V vezes a derivada, de novo. Então, falta esse 2. Ou seja, se a gente só multiplicar aqui e dividir por 2, agora você tem esse pedaço todo,
e você fica com... Perdão se ficou meio confuso, mas também não é lá tão importante. Você fica com meio de C de D vezes V quadrado dt. E aí, às vezes, quando você já tem a fórmula da tensão que passa no capacitor e você quer achar essa potência, você é só levar ao quadrado essa fórmula e, bom, às vezes isso é útil. Como eu tinha dito antes, o capacitor e o indutor são muito parecidos, e a fórmula da potência do indutor não é diferente. O indutor ele meio que é o componente que lida com corrente, enquanto o capacitor é o componente que lida com tensão, em termos gerais. Então, se no capacitor a potência... Perdão, vocês não estão vendo. A potência é igual a C vezes... Metade de C vezes dV quadrado dt, isso no capacitor, e ele lida com tensão, então a do indutor você pode pensar que é meio de L vezes d i quadrados dt. E é exatamente a mesma forma de tirar essa fórmula, usando aquele truquezinho do dV/dt. E, bom, não usa muito essas coisas, mas já fica de... Calma, eu acho que está desfocado. Já fica de curiosidade. Outra coisa interessante, que talvez a gente apareça em alguns exercícios, como eu falei, o capacitor é o componente que lida com tensão. E vocês percebem que tem uma derivada aqui. Uma curiosidade, um fato importante sobre o capacitor é que ele não permite variações instantâneas de tensão. Então, se a gente está vendo aqui aqui a tensão do capacitor e aqui é o tempo, se a gente tem a tensão variando assim, e aí do nada ela vem para cá, ela continua. Isso aqui não pode acontecer, porque se isso acontecesse, a corrente que tem nele, que é igual a dV/dt, C, a derivada nesse ponto vira infinita, tipo, é uma reta, e se aqui virar infinito, eu tenho uma corrente infinita, e isso é absurdo, né? Tipo, não tem como por que não ser assim. Então, ele é um componente que não permite variações instantâneas de tensão. E em alguns exercícios isso é importante. E a mesma coisa para o indutor, como eu falei. Se o capacitor trabalha com tensão, o indutor trabalha com corrente. E aí o indutor não permite variações instantâneas na corrente. Eu não mencionei para vocês. Como eu falei, a energia que tem em qualquer dipolo você pode encontrar integrando a potência. E aí, dessas fórmulas é bem imediato que você pode, né, por exemplo, fazendo com a do capacitor. Então, a energia do capacitor é igual a metade de C integral, eu já tirei as constantes para fora, isso é cálculo básico, metade de C vezes dV quadrado dt. E aí você pode ser um engenheiro safado e cortar esses dt's, e aí falar que isso aqui é integral de dV quadrado, dV quadrado. Ou você pode usar substituição e não sei o quê. O que importa é, essa integral, ela dá metade de CV quadrado. Enquanto a do indutor, como eu já falei várias vezes, vai dar a mesma coisa, vai dar metade de L quadrado. Então essa é a fórmula para a energia que esses dois componentes armazenam. E é por isso que eles são chamados de componentes armazenadores de energia, porque tem uma forma de você medir essas energias. E é interessante porque o capacitor mede energia na forma de campo elétrico, que nem a gente viu nas aulas de Física 3, e o indutor na forma de campo magnético. É assim que ele funciona, ele é uma bobininha e passa campo magnético por ele. Isso a gente não importa muito na análise de circuitos, mas é assim que eles funcionam. Certo. Agora vamos para as partes que são, tipo, estuda a introdução, mais ou menos coisas do ensino médio, que todo mundo conhece. Ou deveria conhecer, não sei. Mas, bom, não são nada coisas muito complicadas, é só um monte de fórmula e conceitos para decorar. Agora é sobre as coisas novas e que caem em peso na matéria. Os fasores. Então, primeiro, por que a gente usaria fasores, né? Pensa, por exemplo, nesse circuito aqui. Você tem uma fonte independente de tensão e ela está conectada num capacitor. E ele tem capacitância C e ela fornece tensão V. A tensão nesses terminais é igual a tensão nesses. Isso é princípios de circuito, não importa. Mas você sabe que a tensão no capacitor ela é definida como a corrente que entra nele vezes dV/dt.
E essa aqui é uma fonte de tensão que ela fornece uma tensão qualquer, que é uma potência do tempo. Então, por exemplo, se isso aqui fosse uma tensão constante, aí o dV/dt seria zero e não teria corrente. Mas não é o caso. Isso aqui é uma função do tempo qualquer. Então pode ser um seno, pode ser uma exponencial, qualquer coisa maluca que você quiser. Então, beleza. Agora você sabe que sabendo a função de tensão que entra nas terminais do capacitor, você consegue encontrar a corrente. Mas isso é uma equação diferencial, né? É uma equação diferencial bem bobinha, mas é uma equação diferencial. Ou suponhamos que você coloca um osciloscópio e aí você descobre qual que é a fórmula da corrente, como é que você encontra a tensão. E aí que entram os fasores. Porque se essa onda que você colocou, esse sinal de tensão que você colocou, for uma onda, quer dizer, for um sinal senoidal, ou seja, uma onda, e o caso mais comum vai ser 95% das vezes vai ser isso, então a derivada, por exemplo, essa onda vai ser alguma coisa do tipo A cosseno de ômega t mais alguma coisa. A gente costuma usar a letra φ. Essa vai ser a tensão em função do tempo. Você vai ver que a derivada dela vai ser menos a ômega, seno de ômega t mais esse φ. E beleza, você consegue achar aqui e beleza, dá uma coisinha meio feia. E tudo bem. Mas você percebe que duas coisas importantes notar. A frequência nos dois é a mesma e elas não estão exatamente do mesmo formato. Porque pensa, nos circuitos de corrente DC é tudo número. Mentira, nos capacitores e nos indutores eles são exponenciais também, mas não importa. É tudo número, que passa pelos resistores e tudo mais. Só que aqui é um cosseno e aqui é um seno. E por mais que eles sejam do mesmo tipo, você não sai somando eles e você consegue somar um com o outro, que a gente faz essas coisas. Tipo I1 mais I2. Você não soma só tipo, as amplitudes. Não é tão simples. E aí pensaram, seria legal se desse pra somar, que nem a gente faz com circuitos DC normais. Soma uma corrente na outra e não tem muito que se preocupar com o fato de ser cosseno, seno e tudo mais. E aí falaram, ok. Só que, pensa, cossenos e senos, eles estão relacionados com a exponencial. Na relação, tem uma fórmula chamada relação de Euler, ou fórmula de Euler, sei lá, que fala que e elevado a ix é igual a cosseno de x mais i seno de x. Então, beleza. Se a gente pensar que o sinal é um cosseno, você pode dizer que esse sinal é a mesma coisa que a parte real desse número cosseno de x mais i seno de x. Ou seja, ele é a parte real dessa exponencial e elevado a i x. Né? O cosseno, no caso. E aí você fala, beleza, mas como é que isso me ajuda? E isso ajuda porque as fórmulas que a gente usa, as derivadas e tudo mais, se você fizer a derivada de uma coisa que é real de ix, você consegue colocar o derivado dentro desse real e colocar o real aqui fora. E você consegue derivar aqui. E eu coloquei t e x aqui, mas perdão, eu sou meio confuso nessas coisas. E aí que tá, você pode, numa fórmula gigante de derivadas, e no meio de tudo isso, você pode falar que essa é a parte real de um número complexo, e aí em vez de você trabalhar com cosseno, que é um saco, você pode trabalhar com exponencial, que é bem mais legal. Então, agora eu vou falar para vocês o que são realmente os fasores. Se você tem uma onda completa nesse formato aqui, nesse formato que eu escrevi aqui em cima, então é a mesma coisa que o A você multiplica por fora do e elevado a ix, você está elevando o i, você deixa de fora, o que tem junto aqui dentro é ômega vezes t mais φ, certo? Daqui a pouco eu mudo esse i para j, porque na elétrica a gente não usa i, mas como vem da matemática eu estava usando i. Então, beleza. Essa é a fórmula completa da tensão. E aí,
a gente pode escrever isso desse jeito. Isso é A elevado a I ômega T mais E elevado a φ. E agora, mas não, perdão, multiplicação. E aí, só arrumando mais um pouquinho, isso é A elevado a I φ vezes E elevado a I ômega T. E aí você fala, ok, você ficou mexendo com isso, fez um monte de matemática, mas o que isso ajuda? Lembra que eu mencionei que quando você deriva a tensão, você ganha uma nova onda que tem a mesma frequência? Então, se você coloca isso aqui agora, por exemplo, desse jeito aqui, a única coisa que você vai derivar é esse pedaço, porque ele é a única coisa que depende de tempo. Isso aqui, o resto é constante. Então, você tem que I é igual a C vezes a derivada disso aqui. Isso aqui você joga para fora, então é A elevado a I φ vezes, você deriva aqui dentro, I ômega, E elevado a I ômega T. Certo? Então, tudo isso aqui, você, vira essas partes, só que você tem o mesmo pedaço de E elevado a I ômega T, que nem tinha aqui. E aí, vocês vão ter que meio que confiar em mim, mas todas as contas que você fizer vão ter esse pedacinho de E elevado a I ômega T. Então, o que eles fazem é só você apaga ele, você esquece ele. Então, a sua representação comum fasorial vai ser só esse pedaço, sem o elevado a I ômega T. Isso que a gente chama de fasor do V vai ser só esse pedaço A elevado a I φ. Então, a gente só rastreia duas coisas, a amplitude e a fase. Porque a frequência vai ser a mesma para todo mundo. Então, nem precisa se preocupar com ela. E aí que está a coisa. Isso aqui é um número complexo, e vocês lembram, a gente está sempre também, eu não estou mostrando, mas a gente está sempre carregando aquele real aqui por fora. A gente só vai pegar a parte real disso. Mais pra frente eu vou mostrar para vocês como a gente opera usando isso. Então, a gente, em vez de usar essa notação, o costume dos engenheiros elétricos é deixar o A aqui fora, usa esse sinalzinho e deixa o φ aqui. Então, você tem o A e o φ nesse sinal. E é isso. E aí, trabalhando com isso, e mais tarde a gente consegue usar também essa fórmula e a gente expande isso para ser um número do tipo A mais PI, vocês vão ver que dá para trabalhar muito fácil com esses sinais senoidais e sem precisar se preocupar com funções diferentes e não se preocupando com nada. Vira igual a trabalhar com só resistor, só que não sendo só resistor, né? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente opera usando essas coisas. Então, suponhamos que você tem uma tensão que você coloca no circuito e só tem um resistor. Então, por exemplo, isso aqui. Não é um circuito muito interessante. É um resistor de resistência R, aqui é um V. V de T. E esse V é um cosseno. Então, é A cosseno de ômega T mais φ. Vamos até colocar um valor para ele, para vocês verem como na prática é. Então, é 3. 3 seria a tensão máxima dele, porque é uma onda, né? E esse 3 é o valor de máximo e de mínimo. Ela vai de mais 3 ao menos 3. E o ômega é a frequência. Então, sei lá, cosseno de π mais essa fase que, sei lá, 0. Então, se a gente colocar esse sinal aqui, a corrente que vai passar é só usar a relação do resistor. Você tem que ver no resistor é igual a RI. E aí a V é esse tudo aqui. Mas transformando isso em notação fasorial, você só pega o A e a fase. Então vira 3 com 0. E é igual o R vezes o I. Se o R for, sei lá, 1 ohm. O I que passa nele também é 3/0 graus. E aí você pode aí voltar. Você tem a notação fasorial e você volta para a notação normal. E é fazendo a mesma coisa. Esse aqui é 3/0, então isso aqui é um cosseno do mesmo ômega, porque o ômega não muda, como eu falei, mas esses 0 graus. E aí, conforme a gente for trabalhando com os resistores e os capacitores e os indutores, a fase começa a mudar. Então, falando agora, já passamos do resistor. E muito importante notar
que a gente colocou essa onda no resistor e a fase não mudou, quer dizer, a amplitude não mudou porque o resistor tinha 1 ohm, eu devia talvez ter feito com outro valor, mas a fase, e isso é importante, ela não muda. E ela não vai mudar nunca quando você trabalhar com fasores com resistor. Mas falando sobre agora o capacitor. Beleza, a gente vai colocar uma onda sinusoidal usando aquele já formato complexo. Então, com uma amplitude A, uma fase elevada a φ e uma frequência, um pedacinho da frequência, perdão, e não. A gente já vai começar a usar J, porque daqui a pouco a gente vai falar de corrente e não pode confundir a corrente com o número complexo. Elevado a J ômega T. E aí, beleza. Você sabe que no capacitor, a corrente que passa por ele é a capacitância vezes a derivada da tensão. Então, derivando isso aqui em função do tempo, esse pedaço todo não é derivado, e esse pedaço aqui só que é derivado, então o I vira C vezes esse pedaço, que não deriva, E elevado a J φ, e esse pedaço que deriva. Esse pedaço que deriva, você derruba esse J ômega para cá, a regra do tombo, mentira, não é a regra do tombo, bom, é derivada em regra da cadeia, vezes E elevado a J ômega T. E prestem atenção, esse pedaço aqui, sim, isso, esse pedaço é a corrente não, é a tensão que a gente colocou. E tá aí que é a beleza dos fasores. A tensão que a gente colocou, ela aparece de novo quando a gente deriva. Isso não acontecia aqui, porque muda de forma. Aqui não muda. Então, o I nada mais é que C vezes J ômega vezes a tensão que a gente colocou. Olha que coisa linda. Tipo, em vez de mudar tudo e não ter nada a ver uma coisa com a outra, elas são uma relação linear, sendo a proporção delas uma coisa complexa, mas não importa. E aí você para e pensa, porra, então isso é na verdade só a equação do resistor de novo, só que com um bagulho complexo. E é isso mesmo. Aí comparando com a equação do resistor, você tem que V igual a RI, então você passa tudo isso aqui pro lado do I para ficar igual. Você tem que a tensão no capacitor é igual a 1 sobre J ômega C vezes a corrente. E aí que está a definição da impedância do capacitor. A impedância dele é esse bagulho que faz o papel de resistência. Todos os bipolos em fasores, eles vão ter a equação na forma V igual a Z, que é o símbolo de impedância, vezes I. E aí a gente acabou de determinar, a impedância do resistor continua sendo R, é a mesma coisa, porque é a mesma fórmula e não muda. E a gente acabou de determinar a impedância do capacitor. Então, não esqueçam, a impedância do capacitor é J ômega C inverso. E a do indutor, como eu já falei para vocês algumas vezes, vocês podem fazer de novo a conta, mas a do indutor, em vez de estar invertido aqui, vai ser tudo reto, e a impedância dele vai estar, a relação, né, da tensão e da corrente dele vai ser usando J ômega L, sem estar invertido, vezes o I. E é isso. Então, a impedância do indutor é J ômega L. Certo. E isso facilita muito as contas, porque quando a gente vai, na hora de você fazer a conta de verdade, você vai ter um circuito todo feio. Então, deixa eu trocar de fone. Você vai ter todo um circuito feio. Certo. Um exemplo, então... Calma aí. Oi. Um exemplo simples de como a gente usa a representação fasorial dos componentes. Então, pensa que você tem um circuito aqui. Ele tem uma resistência de 1 ohm. E essa indutância tem um Henry. E essa fonte que a gente coloca aqui, ela tem uma excitação nesse formato aqui. O V da fonte é igual a 5 cosseno de 2t mais 0 graus. Certo? E então, a primeira coisa que você vai fazer é mudar todo mundo para a representação fasorial delas, que nada mais são do que números complexos. Como é que você representa esse bagulho aqui em números complexos? Você primeiro coloca ele nessa notaçãozinha comum dos elétricos, que é 5 fase 0. E 5 fase 0 é 5 vezes cosseno de 0 graus mais J seno de 0 graus. Seno de 0 graus é 0, então não tem J. Nesse caso, é só um 5, normal. Já esses dois, quando você transforma o circuito,
geralmente, quando a gente transforma em fasorial, você usa um símbolo meio genérico, assim. Porque não é mais um resistor que a gente está usando, a gente está mostrando tipo, a versão fasorial dele. E o indutor é a mesma coisa. A resistência não muda, como eu falei para vocês, a resistência dele continua sendo um número real, que é 1. E a indutância, né, ela muda. Eu coloquei menos aqui? Não era para ser um menos. A indutância muda. A gente usa aquela fórmula, a impedância é igual L ômega J. E beleza, qual que é o L? O L é 1. Qual que é o ômega? E aí que a gente não pode esquecer do ômega. Ele está aqui na fórmula da excitação. Ômega 2. Então, 2. E o J multiplicando. Então, a impedância dele é 2J. E aqui a gente tem uma fonte de 5. Então, aí agora é muito simples você calcular a corrente no circuito, por exemplo, se você quiser. Porque a corrente, você faria... É só fazer a associação de resistores. E assim, você fala, não são resistores, são esses fasores malucos aí. Mas eles se comportam exatamente como resistores. Por isso que a gente fez todo aquele trabalho para mostrar que as equações são iguais às dos resistores, só que com os números complexos. Então, 5, que é a tensão total, é igual à resistência equivalente, ou nesse caso a impedância, 1 mais 2J, vezes a corrente que a gente não sabe qual é. E aí, agora você pode transformar isso aqui na representação fasorial, que é o módulo deles, que é raiz de 5, vezes o ângulo, que é... calma, eu usei uma anotação que não mostram ainda. Vezes esse ângulo que é 63 graus, vírgula 4. E aí, isso aqui é igual a 5, isso aqui é igual a I. E aí você passa dividindo mesmo. Você poderia passar dividindo no número complexo depois de fazer isso que eu fiz, mas dá na mesma. Vou mostrar pra vocês como faz isso. Então, isso fica aqui 5 sobre raiz de 5, fase 63,4. Isso é igual a I. O 5 sobre o raiz de 5 você pode operar normal, porque isso aqui no fundo é 5 fase 0. Eu transformei aqui nesse 5, mas dá na mesma. Então, as amplitudes você opera em conjunto, como se fossem números normais. Então, é 5 sobre raiz de 5, que é a raiz de 5. E aí, com as fases, você não divide uma pela outra, você faz a diferença. Porque, no fundo, você está fazendo 5 vezes uma exponencial com alguma coisa aqui em cima. E aqui embaixo também, você está fazendo raiz de 5 com essa exponencial, 63,4 graus vezes o J. Então, é uma exponencial sobre a outra, e aí você faz a diferença, né? Então, só que essa notação é muito feia, a gente não usa. Então, fica a raiz de 5 fase menos, que é 0 menos isso, 63,4 graus. E tá aí a sua corrente. E aí, beleza, mas você colocou isso nessa notação fasorial maluca que não serve para nada no mundo real. Então, vocês não podem esquecer que a gente está carregando aquela parte real e ela está escondida. Então, na verdade, a corrente é a parte real disso, a parte real disso, a parte real disso, blá, 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 blá. Então, ela é a parte real desse número. E esse número expandido... Então, a corrente é a parte real do número expandido, que é raiz de 5 vezes cosseno de menos 63,4 graus mais J seno de menos 63,4 graus. Fechei todos os parênteses, né? Não, falta um. E aí a parte real disso é a parte que não tem o J, é só o cosseno. Então, no fundo, o I é igual... E, perdão, eu esqueci de reintegrar o 2t aqui. Mas é muito mais simples, na verdade, do que essa parte real toda que eu tô falando. É só você pegar esse raiz de 5 que tá aqui fora, ele vai ser a amplitude da onda, você abre o cosseno, e você copia a mesma frequência, porque, como eu falei, a frequência não muda no circuito todo, você copia a mesma frequência, e você coloca a fase que você achou junto, e aí com o mesmo sinal que você achou. Não tem dificuldade. Então é isso. Raiz de 5 cosseno de 2t menos 63,4 graus. E tá a sua representação fasorial aí. Beleza. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar é que esse número que você acha, essa função, ela descreve o comportamento do circuito quando ele já está estabilizado, que isso acontece depois de um tempo. Então, a verdadeira resposta, na verdade, é uma função mais complicada, que depende daquela equação diferencial que a gente desviou de resolver, mas a gente não aprendeu a fazer isso ainda, e o que importa na parte transiente do circuito, ou como eles chamam, acho que é RPS, não lembro direito se essa é a sigla,
Essa é a função que fica no final do circuito, se você deixa passar tempo suficiente. E é isso. Indo pra frente, a gente tem lei de Kirchhoff e os gráficos. Os grafos, não gráficos. Quer dizer, pode ser os dois, mas eu não gosto de falar gráficos. Sobre os gráficos, eu não sinto que eu sou competente o suficiente para falar para vocês sobre, porque é muitas coisas complicadas que, na verdade, eu nunca usei na minha vida e eu nunca, sei lá, não vi aplicado. E eu acho que eles não vão pedir muito na prova. E se pedirem, me desculpa eu não ter cobrado nesse resumo. Mas provavelmente vai ter alguém que vai ter feito um resumo, um resumo decente que tenha os grafos. Mas vocês podem olhar nos slides dos professores e os outros resumos. E em algum lugar tem. Mas as leis de Kirchhoff são muito tranquilas. Elas são as duas leis que regem, basicamente, os circuitos. E a gente já vem usando elas aqui, mas a gente nem percebe, porque a gente está fazendo de um jeito muito simples. Mas a primeira lei de Kirchhoff diz o seguinte. Se você tem um nó, e aí, primeiro, o que é um nó? Se você tem um circuito meio maluco, assim, você tem um resistor aqui, sobe um aqui, vem um pra cá, aqui, sei lá, você tem um capacitor aqui, só pra não mostrar que é tudo resistor. Um ponto onde tem tudo o mesmo potencial é um nó. Então, nesse caso, tudo isso aqui é um nó só. E aí aqui seria outro nó, aqui seria outro e aqui... Aí, por exemplo, isso aqui conecta pra baixo, pra cá, vem pra cá. Aqui seria outro nó, todo esse pedaço aqui seria um nó. Sabe? Então, os pontos onde você não está atrapalhado por nenhum resistor, nenhum capacitor, nem nada, que só tem fio, são um nó. Então, beleza. O que ele fala é o seguinte, a primeira lei de Kirchhoff. Quer dizer, não sei se é a primeira ou se é a segunda, mas a lei dos nós de Kirchhoff, o que ela diz se você tem várias correntes entrando e saindo de um nó. É a coisa mais óbvia que tem. Você tem várias correntes entrando e saindo de um nó. O tanto de corrente que entra é igual ao tanto de corrente que sai. Que é óbvio, né? Porque o nó não vai para lugar nenhum, ele não perde nada. Então, no fundo, isso é só conservação de cargas. Tipo, você não está criando nem descriando nenhuma carga. Então, o número de correntes que entram, por exemplo, são a I1 e a I2, é igual o tanto de correntes que sai. E 4, eu botei 2 e 4. E 5 e 4 e 3. E é isso. Essa é a primeira lei de Kirchhoff. E eu já vou mostrar para vocês como é que a gente usa ela mais profundamente, mas por enquanto é isso, bem simples. A segunda lei, que é a lei dos laços, ela é um pouquinho mais complicada, mas vocês vão ver que dá na mesma, na verdade, elas são bem parecidas. Se você tem um laço, e aí um laço, ao contrário do nó, é tudo num circuito que dá a volta. Então, você tem um circuito assim. Um resistor aqui, um capacitor, uma fonte, aí vem pra cá, puxo outra fonte. Eu não estou usando muitas fontes de corrente nessa aula, mas outra fonte, um indutor aqui, insere com um resistor. Certo, já tem coisa suficiente. Isso aqui está conectado aqui, não por baixo. Aqui. O laço é tudo que dá a volta. Então, esse pedacinho aqui é um laço. Esse pedaço é um laço. Esse pedaço é um laço. Esse pedaço é um laço. Isso é importante. Vai ter laços que tem fios dentro dele. E esse grandão também é um laço. Tem sempre o laço maior. A lei de Kirchhoff e agora deixa eu desenhar só um laço para não ficar completamente horrível de ver. Se você tem um laço assim. Se você percorre o laço em algum sentido, e aí você vai olhando as tensões que tem em cada bipolo do laço, a tensão, quando você der a volta, tem que dar zero. E se você parar pra pensar, é muito simples. Tipo, é bem óbvio, porque o que você tá fazendo tudo tá conectado por fios. Então, tipo, não... Você tá dando a volta, né? Então, você tem uma queda de tensão aqui, uma queda aqui, mas aqui você ganha a tensão. Então, se você vai pro mesmo ponto, não tem como você dar toda a volta, olhar todas as tensões que passam por ele e você aumentar aumentar a tensão que você tinha no começo. Não tem, você tem que voltar para a mesma tensão, porque você volta para o mesmo ponto.
Então, a segunda lei de Kirchhoff diz exatamente isso. Ela tem que ser zero. E aí, na prática, como você faz? Porque essa aqui, na prática, é muito óbvia. Você só tem um monte de tensão, um monte de corrente entrando no nó. Essa aqui não é tão óbvia. E aí que entra aquela anotação que eu falei bem no comecinho, de mais e menos e das setas. Então, eu vou colocar as duas aqui, para vocês verem. Assim. Certo. Você vai percorrer junto com a corrente ele. No jeito que eu gosto de fazer, toda vez que você encontrar um mais, você vai somar a tensão que você está querendo olhar. Então, pensa que aqui tem uma tensão, aqui tem outra e aqui tem outra. Sempre que você encontrar um mais, você vai colocar essa tensão na fórmula com sinal positivo, e sempre que você encontrar um menos, você vai colocar ela com sinal negativo. Então, por exemplo, aqui, você encontrou um mais, então é mais V1. Encontrou um mais aqui, mais V2. E não importa se é capacitor, se é resistor, se é indutor, não importa nada. Só importa se você sabe a tensão, você consegue colocar ela aqui. E aí o problema vai ser geralmente com os geradores de corrente, você não vai saber a tensão deles, porque você só sabe a corrente. Assim como você não sabe de cara qual que é a corrente que sai de um gerador de tensão. Então, aí você vai precisar de outras coisas para fazer. Mas você encontrou um mais aqui e mais V1. Encontrou um mais aqui, mais V2. Encontrou um mais aqui, mais V3. E aí quando você vem aqui, você encontrou um menos. Tá? Já está no símbolo do gerador. Então, menos V4. E esse aqui tem que ser zero, porque eu voltei para o mesmo ponto. E é isso. Então, você sabe que V4 é igual a V1 mais V2 mais V3. Pronto. É assim que você usa a lei de Kirchhoff dos laços. E acho que, por enquanto, na matéria, você só vai precisar saber isso. Não precisa saber, tipo, muito mais que isso. E lembra que você pode também, se tivesse mais um resistor aqui, você pode ignorar esse resistor aqui do meio se você quiser percorrer esse laço maior. Se aqui for V5, você pode só percorrer, tipo, ó... E eu vou colocar uma polaridade inversa aqui pra vocês verem. Menos V4, menos V5, mais V2. Tipo, menos V4, menos V5, você bateu aqui, mais V2, e bota de novo, mais V3, e eu voltei onde eu comecei. Isso tem que ser igual a zero, sempre igual a zero. Então, você pode ignorar isso aqui do meio, e isso às vezes ajuda bastante, principalmente quando, como eu falei, repetindo, nos geradores de corrente, você vai poder pular eles usando outros laços e tal. Assim que você não precisa lidar com eles. E os grafos, como eu já falei, eu não vou falar sobre eles, porque eu acho que eu só confundiria mais a cabeça de vocês, porque eu já não sei muito bem como eles funcionam. Resposta em frequência e funções de rede, essas coisas. Também é uma ideia simples que parece que é complicada, mas não é. Por exemplo, você tem esse circuito, um circuito simples, tipo um RC assim. Mais aqui, um capacitor aqui. Nossa senhora, que coisa horrível. Mas tudo bem. Você tem essa tensão, um resistor e um C. Suponha que a saída do seu circuito, você puxa um fiozinho assim, e você vai medir isso aqui com um multímetro, ou você vai colocar isso em algum outro lugar, vai puxar esse fio, não importa. O que importa você precisa saber a tensão nesse ponto. E aí você chama isso aqui de V saída, ou V out. E aí a tensão que você coloca no circuito, naturalmente, é o V in, porque costumeiramente você vai aterrar o circuito. E então a tensão positiva é o V in, e aí a tensão de baixo já é um zero, porque é isso que significa o terra. Todo mundo que está conectado nesse nó aqui tem tensão zero. Esse negócio de função de rede e de resposta em frequência nada mais é do que a relação entre o Vout e o Vin. Tipo, Vout sobre Vin. É isso que a gente chama de H de J ômega. E aí, o importante disso é que não importa, tipo, como você está dividindo por Vin aqui, não importa o que você coloque, a resposta em frequência do circuito é constante. Só depende da topologia do circuito, só depende de quais capacitores você colocou, qual resistor, só depende do valor deles, não depende do valor da entrada. Então é muito mais fácil, se você já tem um circuito todo complicado, você sabe a resposta em frequência dele, se você falar assim, eu quero colocar essa onda com 80 de amplitude e cosseno de não sei quantas fases, você já sabe tudo, porque você já tem essa fórmula. É só você multiplicar pelo Vin, que é o que você está colocando, e você tem o Vout. Não precisa se preocupar. E aí, você acha ele exatamente da mesma forma que a gente sempre vem fazendo
com tudo. Por exemplo, usando a lei dos laços que a gente acabou de falar. Isso aqui tem... Você tem uma corrente I aqui. Eu vou transformar ele em fasorial primeiro. Então, o V continua a mesma coisa. Supondo que ele é um número complexo, tanto faz. O V continua a mesma coisa. O R vira, sei lá, um bloquinho fasorial com coisa R. E o C vira um bloquinho com impedância menos J sobre ômega C. E aí você conecta esses dois. Você quer saber a tensão nesse ponto aqui. Esse ponto, na verdade, é só a tensão, se você for ver, que está nesse capacitor. Porque ele está entre o zero e esse ponto. Então, se você achar a tensão no capacitor, você achou o Vout direto. Já é assim. Então, para isso, a gente vai achar a corrente no circuito e multiplicar pela impedância do capacitor. Porque multiplicando a impedância pela corrente, você não precisa fazer derivadas, não precisa fazer nada, você já tem a tensão direto. Por isso, porque ele funciona exatamente como um resistor. Então, V é igual a resistência equivalente, R menos J sobre ômega C, vezes I. Né? Então, o I é só V sobre R menos J ômega C. E a tensão sobre o capacitor é a impedância do capacitor, vezes o I, o mesmo I. Isso é igual... A impedância do capacitor é menos J sobre ômega C, vezes V sobre R menos J sobre ômega C, que é o que a gente acabou de encontrar do I. Multiplicando isso aqui, é um bagulho meio feio, mas é menos VJ sobre R ômega C menos J. E aí, essa é a resposta em frequência do seu circuito. Esse número. E aí, o que você vai geralmente fazer é transformar isso aqui em notação fasorial também, tipo aquela notação polar dos números complexos. Então, você tira o módulo, e aí o módulo... e perdão, eu ainda não fiz, né? Eu só achei a tensão do capacitor. Mas o V, que é o nosso Vin, só você passar ele dividindo. Então, você tem VC sobre Vin é igual a menos J sobre... Dá pra ver? R ômega C menos J. E aí sim, essa é a sua resposta em frequência. E aí, geralmente essa notação porque você vê que ele depende do ômega e é porque ele está em números complexos. E essa é a sua resposta. E esse é um número complexo, e aí não importa o que você coloque de Vin, você consegue achar rapidamente qual que vai ser a resposta só multiplicando Vin por esse número. E aí você pode transformar ele num número mais bonito, você pode achar, por exemplo, que o módulo dele é igual a 1 sobre raiz de isso aqui ao quadrado mais isso aqui ao quadrado, R ômega C ao quadrado mais 1. Esse é o módulo. E aí a fase dele você tem que fazer o arco tangente. E se vocês... Eu espero que vocês saibam achar a fase e módulo de números complexos, mas se não souberem, procura algum capturador no YouTube, que é melhor aprender do que eu explicando agora. Mas é isso. Uma aplicação muito importante dessas funções de rede e resposta em frequência, eu uso esses termos meio que trocando eles, mas é a mesma coisa. Uma aplicação muito comum, importante, é o que a gente está vendo em laboratório de circuitos, são os filtros. E esses filtros, eu acho que pelo nome já dá para mais ou menos prever o que eles são, mas, por exemplo, se você grafar essa resposta, calma aí, essa fórmula aqui, deixa eu anotar aqui, o módulo desse circuito específico aqui que eu desenhei é um circuito RC com a saída no capacitor. Se a gente grafar essa fórmula aqui em função da frequência que você coloca no circuito. Como eu falei, não importa muito o valor do que você está colocando, mas a frequência importa porque ele é uma função da frequência. Então, R ômega C ao quadrado mais 1. Isso aqui, em função da frequência, vai dar uma onda mais ou menos assim. Isso aqui, calma aqui, ômega, H de J ômega em módulo. Vai dar uma onda desse formato. E ela significa que em baixas frequências, ela atenua muito pouco o sinal. Isso aqui nunca vai ser maior que 1. Então, o que você está fazendo efetivamente você pega o valor, se você pegar o Vin, você pegar o módulo de Vin, que é o valor máximo do que você está colocando. O Vout vai ser o módulo de Vin, quer dizer, o módulo do Vout vai ser o módulo de Vin vezes o módulo de HJ ômega.
Então, se você coloca um número com uma frequência baixa, ele vai estar nessa área. E aí, se você colocar um V em, sei lá, de 5, vezes um número bem próximo de 1, você vai dar um número quase igual ao que você colocou. Só que se você está numa frequência alta, que está por aqui, você já, tipo, se você coloca 5 e você está nessa região em que, sei lá, a resposta em frequência é tipo 0.05, você já dá uma coisa muito mais próxima de zero do que do original que você colocou. E é por isso que esse filtro é chamado de passa baixas, porque numa baixa frequência você tem quase o mesmo sinal, ele quase não muda, só que se você bota uma alta frequência ela morre, ela vira zero quase. E aí você tem vários outros circuitos, você tem o passa baixa, o passa alta, que é a mesma, o passa alta é a mesma coisa, só que trocando o capacitor e o resistor. Você tem o passa faixa, que você tem que usar um indutor, ou você junta um passa alta e um passa baixa, bom, não importa. E esses circuitos, cada um deles tem um gráfico. E no fundo, o que você precisa... Você pode procurar as fórmulas deles na internet, porque cada um deles tem uma fórmula já da resposta em frequência, você já acha rapidinho na internet qual é. Ou você pode calcular rápido, que nem eu fiz. Tipo, não deu muito trabalho. E é importante também saber que eles têm uma frequência de corte, que chama. Que é mais ou menos a frequência até que ele funciona. Eu digo mais ou menos porque é uma coisa meio arbitrária, assim. Mas tem uma razão. E a frequência de corte, a definição dela é a frequência cuja potência do que você está colocando vai diminuir pela metade na saída. Aí, se for fora dessa faixa, você perde mais potência. Se estiver dentro dessa faixa, você não perde tanta potência. E aí, então, por exemplo, a fórmula é que... E aí, e se você fizer as contas, e eu não vou fazer aqui porque elas não são tão fáceis assim, você tem que... O módulo do H da frequência de corte, que é esse ômega C, é igual o maior H possível. Então, o módulo HJ ômega, o máximo que você pode ter, sobre a raiz de 2. E aqui, o valor máximo dele é 1, basicamente, no zero. Então, quando for raiz de 2, aqui mais ou menos... Quando aqui for raiz de 2, e aqui mais ou menos, aqui é o ômega de corte, porque é aqui que ele começa a cair. E aí é que para de funcionar. Se você colocar uma frequência maior que a de corte, ele já não funciona direitinho. E menor que a frequência de corte, ela funciona. Então, esse é o conceito de frequência de corte. Então, beleza, essa é a frequência de corte. E aí você vai ter outro tipo de frequência para alguns tipos de circuitos. Que, por exemplo, esse circuito aqui de passa baixa e o passa alta também não tem. Mas os circuitos que são do tipo passa faixa, que tem esse formato aqui, mais ou menos. Formato meio feio, que eu desenhei. Esses circuitos, eles têm uma frequência, que é a frequência onde eles atingem o pico aqui, que a gente chama de ômega zero, é a frequência de ressonância. E, por exemplo, um circuito passa-faixa comum é um que você só junta um resistor, um capacitor e um indutor. Então, esse aqui é o circuito RLC. Aqui C, aqui L, aqui R, aqui V. E aí, vamos ver comigo de novo qual que é a tensão de saída dele, que é nesse nó aqui. Você sempre tem que indicar qual que é o nó da tensão de saída, mas é ali, nesse caso. Então, colocando o meu mais e o menos para fazer a lei de Kirchhoff dos laços. Você passa aqui, beleza, você encontra o menos, tem a corrente circulando, e você encontra o mais... E aí a tensão que você encontra é... Pera, eu ainda não... Eu estou fazendo tudo muito rápido, mas eu ainda não transformei ele em um circuito fasorial. Então, transformando... E eu não vou mudar o V, não vou me preocupar muito com o V, porque ele vai sumir. Por causa a gente vai dividir ele pela tensão de saída. Mas transformando isso aqui em circuito fasorial. Você tem um R, ele continua. O L vira aquela forma fasorial do L, que é ômega LJ. E a forma fasorial do C é menos J sobre ômega L. E aqui tem o V de saída, V out. E aqui o V in. Ou só V, sei lá. E aí a corrente que... Agora sim, a corrente que está percorrendo. A gente tem que achar ela. Colocando para cá. Encontrei no mais... Eu sempre... Bom, encontrei no mais. Atenção que você está encontrando. RI. Mais. Encontrei no mais de novo. Você está encontrando essa impedância
com a corrente I, então a tensão que você está encontrando é a multiplicação das duas. Então, mais ômega L J I menos JI sobre ômega C, porque você está... Lembra de novo, gente, a corrente vezes... Quer dizer, a corrente vezes a impedância é igual à tensão que você está encontrando. Que nem o resistor normal, só que agora funciona para todos os bipolos, porque a gente fez a representação fatorial. Então, a soma de todo mundo menos o Vin é igual a zero. Isso pela segunda lei de Kirchhoff. Então, portanto, o I, já colocando ele em evidência, dá Vin sobre a soma desses três, que é R mais ômega LJ menos J sobre ômega C. Tá ficando muito apertado. Usando esse pedaço aqui, de novo, Vin sobre R mais ômega LJ menos J sobre ômega C é igual ao I. Legal. E como eu tinha mostrado naquele circuito, a saída tá aqui no terminal de cima do resistor não, do capacitor. E como o terminal de baixo é o ground, e eu não desenhei, mas é o ground, então a tensão de saída é igual à tensão sobre o capacitor, porque a tensão total no capacitor seria a tensão do mais, aqui em cima, o Vout, menos a tensão do menos, por isso que eu chamo de mais e menos. E a tensão de baixo é um zero, é o ground. Então a diferença de potencial em cima desse capacitor é igual ao Vout menos zero, então é o Vout. Eu sei que isso é meio óbvio, mas eu tô falando isso caso eu não tenha deixado claro, porque eu sinto que eu só pulei meio por essa parte. Então, beleza. Aqui é o I em representação fasorial. O Vout no capacitor, como eu falei, é o Z do capacitor vezes I. Então, é menos J sobre ômega C vezes Vin sobre esse bagulho todo, ômega LJ menos J sobre ômega C. Passa todo mundo multiplicando. Menos Vin J sobre R ômega C mais ômega quadrado LC J menos J. Colocando o J em evidência e tudo mais, você tem que menos Vin sobre menos Vin J, perdão, sobre R ômega C mais ômega quadrado LC menos 1 vezes J. E isso, por fim, é o Vout. Então, a função de transferência é Vout sobre Vin, que é esse tudo aqui, só que sem esse Vin de cima, que é menos J sobre R ômega C mais ômega quadrado LC menos 1 J. E aí, pergunto para vocês, qual que é o ômega para que isso aqui, a função de transferência, tenha o maior módulo possível? E a resposta é clara. O maior módulo possível acontece quando o módulo do denominador é o menor possível e o módulo do denominador é o menor possível quando isso aqui for zero. Se vocês quiserem derivar igual a zero e provar, vocês podem fazer isso, mas eu estou falando para vocês que quando a parte imaginária for zero, isso aqui vai ser o maior possível e você vai ter o maior módulo possível. E essa parte imaginária é zero quando ômega quadrado é igual a 1 sobre LC e, portanto, o ômega é igual a 1 sobre raiz de LC. E aí essa aqui é o ômega de ressonância para esse circuito específico, o circuito RLC, que é o que a gente teve num testinho um tempinho atrás. Então, beleza, isso é frequência de ressonância, frequência de corte, e só lembrando, não tem frequência de ressonância esse circuito aqui, porque ele não tem um máximo, quer dizer, o máximo dele no começo, você pode dizer que a frequência de ressonância dele é zero, mas, sei lá, não tem nenhum uso, sabe? O uso é isso aqui. Certo. Próximo, e bem importante, análise nodal. A análise nodal é uma forma de você resolver o circuito de qualquer tamanho que você quiser, sem muito trabalho. Tipo, você não precisa pensar quase nada, você só precisa aplicar um método e vai funcionar. Você vai chegar tipo, numa equação linear grandona, várias equações lineares, e aí você bota no Wolfram Alpha, ou você resolve na mão, se você quiser, e pronto. Então, como você faz isso? Suponha que você tem um circuito... Eu vou fazer um circuito simples, depois eu mostro para vocês um mais complicadinho. Então, um resistor aqui. E aí, só vou fazer com resistores, porque fazer conta com complexos
Nesse caso é um pouco chato, mas é exatamente a mesma coisa para fasorial, só substituir os resistores pelos biporos em representação fasorial, que não estava mostrando para vocês até agora. Dá exatamente na mesma, só que aí você vai trabalhar com números complexos e eu não estou com vontade de fazer isso. Então, fazendo um circuito assim. A primeira coisa que você vai fazer, você vai aterrar o circuito. Você vai botar um terra. E o terra, você sempre vai colocar ele onde mais nós se encontram possível. E geralmente esse lugar vai ser na parte de baixo do circuito, praticamente sempre. Então, é só você olhar a parte de baixo do circuito, se ela tiver vários nós, quer dizer, não vários nós, é só um nó, porque é o terra. Mas se ela tiver vários ramos do circuito vindo para ele, então você coloca o terra. E aí, o interessante de você colocar o terra é porque você já sabe o valor desse nó aqui. Você sabe que ele vale 0 volts, porque ele é a nossa referência. Beleza. Próxima parte, você vai olhar todos os outros nós. Quais são os outros nós desse circuito? É como eu falei, onde só tem fio e o resistor não atrapalha. Então é aqui, esse pedaço. E não confunda o nó com o ponto, que eu fiz aqui, porque tipo, a gente geralmente associa isso, mas o nó é todo esse pedaço do fio. Isso é importante para ter uma noção mais completa do que está acontecendo. Então o nó terra é tudo isso aqui. Você pega aqui... Ó, o nó terra vem até aqui em cima. Beleza. E aí, então tem esse nó. Eu vou chamar esse nó tensão V1. O nó ele é caracterizado pela tensão que tem ele. O nó terra você não precisa olhar porque ele já tem 0. E esse nó 2 aqui, V2. Beleza. E aí você vai começar a aplicar a lei das correntes em cada um desses nós. E é assim que você vai fazer. É importante mencionar, eu vou colocar os mais e menos. Esses mais e menos eles são meio arbitrários, assim. É onde você está chutando que a corrente está indo, mas se você errar a convenção, tipo, se você errar para onde você está colocando, as contas vão te dizer que você errou. A conta vai dar negativo e é isso. Então não tem muito problema. Beleza. Qual que é todas as correntes que saem desse nó aqui, do V1? E esse nó já começa estranho, porque você vê que ele está conectado numa fonte de tensão. E aí você fala, porra, mas como é que eu trabalho com fonte de tensão? Eu sei trabalhar com resistor, com os outros é um pouco chato, mas eu sei trabalhar com fonte de tensão, eu não sei. E aí que você está no seu dia de sorte, porque a fonte de tensão, ela deixa mais fácil ainda a conta, porque, como eu falei bem lá no comecinho, e se você não viu o comecinho, só tá aqui agora, então falo de novo, a fonte de tensão, ela é soberana. Se ela tem 5 volts, então esse nó, menos o de baixo, tem 5 volts, e é isso. Só que o de baixo, como eu já coloquei, geralmente você coloca o terra embaixo da tensão, porque ele geralmente vai estar conectado embaixo. Então você sabe que o V1, nesse caso, já de cara tem 5 volts. Você não precisa fazer nenhuma conta. Porque, e se você não tivesse colocado o terra aqui, seria tipo V1 menos o V de baixo, igual a 5 volts. Então beleza, V1 igual a 5 volts. Então, nesse caso específico, que eu fiz bem basicão, só precisa fazer as contas do V2. Mas beleza. Quais são todas as correntes que tem a ver com o V2? Tem essa corrente que vem aqui e vai entrar, I1. Tem essa corrente aqui que está saindo do V2. Eu estou chutando que ela está saindo, porque como eu estou vendo esse resistor aqui, ele tem o mais. Como eu falei, a gente está usando a convenção do receptor, e a convenção do receptor lá atrás eu falei que a corrente entra no positivo. Mas se eu tivesse colocado positivo ou negativo, não importa muito. E aí a outra corrente vem aqui para baixo, I3. Então, pela lei de Kirchhoff dos nós, I1, que é a corrente que entra, tem que ser igual às correntes que saem. Dá pra ver? I1 igual I2 mais I3. E aí, como é que você fala quais são essas correntes? É só você usar isso aqui é R1, isso aqui é R2, isso aqui é R3. É só você usar a equação do resistor, ou do bipolo, se você estiver fazendo relação fasorial e você usa impedância em vez de resistência. Mas é dá na mesma. A corrente que passa aqui é a diferença de potencial que está sobre esse resistor, R1, sobre a resistência dele, certo? É esse que veio a R está falando. A corrente que passa sobre ele é a tensão sobre ele sobre a resistência. Então, você pega a tensão no positivo, e é múltiplas razões por isso que eu prefiro o positivo do que aquela seta, porque aquela seta só confunde, o positivo já te fala tudo, já te fala quando que a corrente entra no positivo, quem que você tem que fazer menos quem na hora de fazer a corrente que passa por um resistor. Então, V1 menos o V2 é a tensão que está sobre o resistor. Essa tensão que vai do maior para o menor, assim. V1 menos V2, então, deixa eu escrever, I1 é igual a V1 menos V2 sobre R1. E é isso. Aí, I2, fazendo a mesma coisa.
A que está no mais é o V2. E a que está no menos, que é 0. Então, V2 menos 0 sobre R2. E a I3 é V2 menos 0 de novo sobre R3. E aí, substituindo tudo isso aqui, você tem que V1 menos V2 sobre R1 é igual V2 sobre R2 mais V2 sobre R3. E aí, beleza, a gente substitui aqui. E é por isso também que eu não queria trabalhar com fasores, porque esse R1, esse R2 e esse R3 vão ser números complexos se a gente trabalhar com os fasores, e eu não quero fazer tipo inverso de número complexo, porque né, já é muito complicado. Então, só com os números reais já é chato o suficiente. E aí, beleza, agora você tem uma equação linear que descreve o nó 2. Só que como a gente já definiu que o nó 1 vale 5, nesse caso, você só tem o V1 e o V2, o resto R1, R2 e R3 são constantes, porque as resistências sempre vão ser constantes. E aí você tem o V1 aqui e aí você acha o V2. E é isso. E aí para mais nós, você vai ter que fazer mais vezes isso. E você sempre vai ter um número um número certo de equações para você conseguir achar todo mundo. Então, isso aqui é garantido que você vai achar tudo. Só que você vai falar, nossa, mas isso não foi tão fácil assim, que nem você falou. E é verdade. E aí que entra, tipo, a parte de método, que você só decora como faz, e vai dar na mesma. Só que, tipo, você tá fazendo a mesma coisa que aqui, só que já decorado. Você não precisa nem pensar nesse mais, nesse menos, nem nada. Então, fazendo o mesmo circuito. Dá pra ver? Dá pra ver. Aqui, eu coloquei esse R2 mais pra cá, mas ele estando aqui ou não, dá na mesma. O ground aqui, mais ou menos, 5 volts. Aqui o V1, aqui o V2 e aqui o 0. Beleza, o V1 dá 5, isso não vai mudar. E aí, beleza. R3, R2 e R1. O que você vai fazer é o seguinte. Você vai olhar todos os resistores que estão ligados nesse nó aqui, no V2. E aí você vai fazer um sobre cada um deles, um sobre R1, mais um sobre R2, e somar todo mundo. Sobre R2 e um sobre R3. Multiplicar pelo V2. E você vai olhar para todos os nós que estão conectados, todos os nós que, tipo, que não são o Terra, né? O Terra esquece. Todos os nós que estão conectados nesse V2 por algum resistor. Nesse caso, como é um circuito muito simples, é só o V1 e ele está conectado através do R1. Então você vai fazer menos todos os resistores, que nesse caso só tem um, R1, V1. Isso é igual. E aí, isso aqui seria igual à corrente que entra no V2 se tivesse algum gerador de corrente, mas não tem. E, em geral, não vai ter, e então é zero, porque não está entrando corrente nenhuma. E é isso. E essa é a equação do V2. É muito mais rápido de achar do que esse método todo. Mas se você rearranjar isso aqui, você vê que é a mesma coisa. Presta atenção. V1 sobre R1 é igual V2 sobre R1 mais V2 sobre R2 mais V2 sobre R3. E dá pra ver que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, esse método, que é muito mais rápido, dá exatamente o mesmo resultado que esse. E agora vamos ver, na prática, tipo, num exercício um pouquinho mais complicado, como que você faria isso. Então, eu tenho um circuito aqui, e também já vai trabalhar... e antes de eu explicar esse circuito, deixa eu explicar uma coisa rápida. O que são geradores dependentes de tensão, não independentes, que é o que a gente está usando até agora. Os independentes, eles têm um valor. Pode ser uma função, pode ser um número, eles têm um valor. E é isso, pode depender do tempo só. Os dependentes, eles dependem de alguma outra coisa do circuito. E pode ser qualquer coisa do meio do circuito. Pode ser, mano, você tem um circuito enorme e aí tem uma corrente lá na puta que pariu e aí tem um gerador de tensão que depende dessa corrente. Não importa. O que importa é, eles são a mesma coisa que os geradores de tensão e corrente, só que em vez de ter aquele formato circular, eles têm esse símbolo losangular. E aí a equação deles, em vez de você usar direto o valor 5, ou o cosseno, ou aquele fasor, em vez de você usar direto isso, você vai precisar, tipo, vai ter uma constante vezes alguma corrente ou alguma tensão de outro lado do circuito. E é isso. Então, tipo, por exemplo, se tiver um circuito assim, com resistor aqui, aqui, 2 aqui e um capacitor.
E aí, a corrente X que eu tô falando é essa corrente que entra aqui no capacitor. Tipo, um bagulho que tá aqui e essa fonte de tensão depende disso. E é isso. Você vai fazer as equações do mesmo jeito e tudo mais, só que em vez de usar direto o valor, você vai usar essa relação dessas duas. Então vamos ver como isso é na prática. Vou fazer um circuito aqui. Uma fonte de 40 volts. Um resistor de 20 ohms. Um outro de 20. Um de 10 aqui. Uma fonte dependente aqui. E ela depende desse IX, que é o que entra aqui. E um resistor aqui de 10 ohms. Beleza, então, como eu falei pra vocês, primeira coisa que a gente tem que fazer, o terra. E como eu falei, o terra geralmente é a parte de baixo do circuito, e nesse caso também, e é a parte que está com mais coisas conectadas nele. E nesse caso é a parte de baixo mesmo, não tem xilique. Aqui é o terra. Agora você acha os nós. Nó 1, aqui. Cada nó é caracterizado por uma tensão. Nó 2, aqui. Nó 3 é esse pedaço todo aqui, né? E tipo, eu tô sendo um pouco leviano em só colocar esse ponto, mas o nó 2 é tudo isso. E o nó 1 é tudo isso. Certo. Primeiro, você vai procurar os nós que estão conectados em geradores de tensão, porque não dá pra fazer equação de corrente com eles. Não dá pra fazer nada, só dá pra achar a tensão que tá neles. Beleza. O V1 tá conectado nos 40 volts, que tá conectado no zero de cara. Então, V1 menos 0 é igual a 40 volts. V 40. O V3 está conectado nesse gerador dependente de tensão. E mesmo sendo um gerador dependente, isso que eu falei dá na mesma para ele. Não dá para fazer equação de corrente com o gerador de tensão, sendo ele dependente ou não. Então o V3 menos o 0 tem que ser igual a 4x. E aí você vê que não veio de graça, que nem veio o V1. Você ainda vai precisar achar o x. Então não ajuda muito. Mas daqui a pouco eu explico para vocês como a gente acha o x. Agora vamos fazer todo esse negócio do V2 de novo. Vamos lá. Primeiro, todos os resistores que estão conectados no V2. Tem o 20 e esse 10. E você pega o inverso de todo mundo. 20, mais 10. E aqui, é claro, é positivo, vezes o V2. Agora você acha todos os outros nós que estão conectados no V2 e coloca eles negativos. Então, o V1 está conectado no V2 pelo resistor de 20, ele vem negativo. Vezes o V1. E o V3 está conectado no nó 2 pelo resistor de 10. E ele vem negativo. Galera, perdão, fiz uma coisa errada. Esse gerador aqui não era gerador de tensão. Era gerador de corrente. Então isso muda as coisas. Se isso aqui é o gerador de corrente, não importa. Esse aqui está errado. Mas isso aqui, o resto continua valendo. O V2 está conectado no V3 através do resistor de 10. Então, menos 1 sobre 10 vezes o V3. Então agora a gente consegue analisar o V3. Não conseguia antes porque era um gerador de tensão. Mas agora é um gerador de corrente. E aí a gente consegue analisar. Então, analisando o V3. Quais são os resistores conectados nele? Esse de 10 e esse de 10. Só. Então, 1 sobre 10, mais 1 sobre 10. Estou conectando no V3. Quais são os nós que estão conectados nele através de resistores? Só esse V2. O terra também, mas o terra não importa. Então, menos. O mais só vai para quem a gente está olhando. Para quem a gente não está olhando, vai menos. Menos o V2 através do de 10. 1 sobre 10, V2. E aí, isso é igual à corrente que entra no nó. E a corrente que está entrando no nó é 4x. Então, beleza. A gente tem agora 3 equações e falta uma incógnita, falta o x. A gente tem 3 equações, tem o nó 1, nó 2 e nó 3, mas falta o x. Como é que a gente acha o x? É tranquilo. O x, ele está indo desse V2 positivo até o terra, que é negativo, por definição, e ele está passando por esse resistor de 20 ohms. Então,
E X é a tensão sobre esse resistor, que é V2 menos 0, sobre a resistência dele, 20. E isso faz a nossa quarta equação. Então, essas são as nossas 4 equações, e aí você vê que é relativamente rápido fazer isso. Tipo, não dá muito trabalho, é só olhar todos os nós e fazer tudo que eu falei. E importante lembrar que é sempre com o inverso de cada resistência, porque a gente está olhando as correntes, né? E as correntes têm a ver com o inverso de cada resistência. E isso tudo vem daquele método de olhar cada nó, que nem eu falei pra vocês, que era mais chatinho. E aí você vai ter um monte de essas equações todas, e você acha os valores de cada nó. E nesse caso, os valores de cada nó dão V1 dá 40, obviamente. O V2 é 40 também. O V3 é 60. E a corrente que passa o X aqui é 20. Não, desculpa, é 2 A. E viu? É tranquilo. Então essa é a análise nodal. E depois vai ter a análise de malhas, que é uma outra forma de resolver o circuito também. E aí depende de como está o circuito, você vai escolher uma ou outra. Mas eles não deram isso ainda, então não vou falar. E por último, vamos falar um pouco de amplificadores operacionais. Certo. Os amplificadores operacionais também, eles assustam muito no começo, mas eles não são difíceis, eu prometo. Certo. O amplificador operacional é um bagulhinho assim. Ele é um triângulo, ele tem 2 terminais. Mentira, tem vários terminais. Mas os principais são esses, os terminais de entrada, o de saída, e geralmente ele é conectado tanto numa coisa positiva, que a gente chama de mais VCC, e numa de baixo, que é menos VCC. O de baixo pode ser tanto uma tensão negativa quanto zero, não importa tanto assim. Mas beleza. Assim, originalmente, a sua função zero, a função sem muito nada, é ser um comparador do amp-op. Então, se você coloca uma tensão aqui, uma diferença, na verdade ele olha a diferença de potencial que tem nos terminais dele. Então, se você coloca uma diferença de potencial aqui, V0. Então, você coloca uma diferença de potencial V0. O que vai sair aqui é meio que uma resposta do amp-op sobre se esse V0 se ele é positivo ou negativo. Se o terminal que está com o maisinho aqui é maior que o menor ou não. Certo? Então ele olha para você, ele é um comparador por natureza. E aí o gráfico dele é um bagulho assim. Ele tem uma regiãozinha bem curta, geralmente, que é onde ele não opera sendo esse comparador, ele opera como se fosse um resistor, assim. Não importa. Ele opera como se fosse um resistor em função desse V0 aqui, e ele a tensão que sai aqui é diretamente proporcional a isso. Mas o que importa mais pra gente é que ele te responde, o amp-op te responde mais VCC, se for positivo, ou muito próximo de positivo, aqui, a partir dessa tensão. Se Vin, aqui é Vin, ou V0, perdão, eu usei V0. Se V0 for um pouquinho maior do que zero, a ponto de superar essa faixa que ele opera linearmente, se for um pouquinho maior que V0, ele te fala mais VCC aqui, e se for menor que V0, se for menor que zero, um pouquinho menor, ele te responde menos VCC. Só que o que vocês vão ver muito no uso, na prática, é que eles não usam muito para isso aqui, o amp-op. Eles usam ele mais mesmo dentro de circuitos, assim. E especialmente dentro de circuitos em que você conecta o terminal negativo na frente. E você fala, porra, vai tomar no seu cu. Tipo, e aí, como é que eu vou fazer conta com isso? Não tem equação, não tem nada, só tem esse gráfico. E aí você esquece esse gráfico, esquece tudo isso que eu falei, e você vai decorar duas coisas sobre o amp-op. Você vai decorar que quando ele está no modo não, nesse modo aqui, que tem um feedback, a gente chama de feedback, porque a saída conecta com a entrada. Quando tem alguma forma de feedback, você vai decorar duas coisas. Eu vou parar de desenhar o mais VCC e o menos VCC, porque eles estão conectados em outro lugar e eles não afetam o circuito. Por exemplo, vai que você tem um resistor aqui indo para a terra, um resistor aqui por cima e um outro resistor aqui. E de novo, eu podia estar fazendo isso com indutores e capacitores,
Mas eu não vou, porque eu não quero complicar demais, mas dá exatamente na mesma, só que com números complexos. E aí você coloca uma entrada aqui, vem, e ele tá geralmente... Bom, esse vem é um gerador, que está conectado no Terra também. E aí você quer achar a tensão aqui, por exemplo. Tá, como é que você faz isso? Eu faço, o jeito que eu faço, é percorrendo ele com... Você coloca mais ou menos de novo. E você vai percorrendo ele com o olho, com a corrente aqui. E aí, legal, você tem que saber duas coisas importantes. Dois. Esses terminais, eles estão curtados, eles são a mesma coisa. Tipo, se esse aqui está conectado, por exemplo, diretamente no Terra, é que ele não tá, porque eu coloquei um resistor. Mas se esse aqui está conectado diretamente no Terra, o de baixo, o mais, então o menos também vai ter o valor do Terra. E se não tiver, como eu estava colocando antes, que tinha um resistor, então ele vai ter o valor aqui de cima. Esse valor, se for V1, aqui vai ser V1 também. O valor do nó, da tensão nesse nó aqui. Essa é a primeira coisa. E a segunda bom, tão importante quanto. A corrente que vai chegar uma corrente aqui. E aí, tipicamente, ela vai chegar nesse nó e ela vai se separar, né? Sobe uma I1 aqui e entra uma I2 no amp-op. Só que isso não acontece. O amp-op, ele funciona de uma forma que ele não deixa entrar corrente. Então, na verdade, a I2 aqui não acontece nada. Toda a corrente que está entrando aqui, chega nesse nó, ela vira, ela desvia do amp-op, assim. E é assim que você vai fazer as contas. Então, é só você ir seguindo a corrente. Então, por exemplo, isso aqui é R1, aqui é R2, e aqui é R3. Ou, já vou mostrar para vocês um circuito de amp-op, eu vou tirar esse R3, eu vou colocar direto no Terra. Esse aqui é o primeiro circuito básico de amp-op. Beleza. Então, saindo do VIN aqui. Vamos achar a diferença de potencial total do circuito, até chegar no Vout. E o Vout está comparado com algum Terra aqui embaixo, então, beleza. Mais e menos. Sai do Terra. Bate menos VIN. Então, é o que eu estava falando. Lembra que a gente sai da corrente e onde ela encontrar o sinal, a gente coloca na equação embaixo. Então, bate no menos VIN, vem para cá. Bate no mais a tensão desse resistor aqui. Então, mais R1 vezes I. Chega aqui na dobra. Ela não entra, ela dobra direto. Ela desvia completamente do amp-op. Ou, se você quiser, ela pode entrar aqui e ela ir direto pro zero. Só tem, tipo... Então, bom, isso é importante. Se você vier direto pro zero, porque, teoricamente, você já chegou num ponto zero aqui, você está saindo do zero, você chega no zero de novo, porque esse ponto está conectado direto no zero, então aqui já é igual a zero. É meio que como se você tivesse dado a volta, porque você sai do zero, faz todo esse percurso, chega aqui, e a tensão aqui você já sabe que é zero por causa das propriedades do amp-op. Então, só com isso, você sabe que I é igual Vin sobre R1. Você nem olhar essa parte do circuito, mas continuando. Voltando a fazer aquele percurso. Vin, R1, beleza. Subiu aqui. Próximo queda de tensão. Próxima queda de tensão. Mais R2. Vezes I. Desce aqui. E aqui uma coisa importante. O amp-op, ele parece super legal aí quando eu falo que nem afeta a tensão aqui, não afeta a corrente. Eu falo, nossa, que componente comportado. Mas ele não é comportado, porque aqui na saída sai uma corrente que você não sabe qual é. Ela pode ser uma coisa completamente nova e você vai ter que ir usando as propriedades do circuito, fazendo esse tipo de espertezinha que eu fiz aqui desse lado. Geralmente você vai cair no Terra por algum lugar e aí você consegue fechar o laço. Você usa para descobrir essa corrente que sai daqui. Mas ele vai ter uma corrente de saída que você não sabe qual é. Não tem fórmula. E essa corrente vai se encontrar com essa e vai sair uma corrente nova e linha. Mas nesse circuito específico eu fiz de uma forma que ela não importa, porque esse linha vai chegar, ele vai bater no mais do Vout e ele vai cair no zero. Então, finalmente vai bater no mais do Vout, que eu tô falando aqui. E aí chegamos no zero, a gente completou o laço. Porque mesmo que eu não tenha realmente dado a volta, que nem eu falei que a gente tem que dar a volta, a gente tá no zero, a gente chegou no zero. Então é como se eles tivessem dado, a volta. Você, para todos os efeitos, você deu a volta. Então isso é igual a zero. E agora você tem essas duas equações. I igual a V sobre R1 e esse bagulho aqui. Esse pedaço é igual a zero, é igual a esse. Então isso aqui na verdade é zero. Mais R2I mais Vout igual a zero. E Vout, olha só, é menos R2
I. Só que se Vout é menos R2I, I é Vin sobre R1, então Vout é igual a menos R2 sobre R1 vezes Vin. E aí esse circuito é chamado de circuito inversor. A gente montou ele no laboratório de circuitos, não sei se vocês perceberam, sei lá, lembram, qualquer coisa. Mas é legal porque, de alguma forma, usando o amp-op, você conseguiu inverter a polaridade do negócio. Se você coloca uma tensão positiva, se você coloca mais 5 volts, você sai com menos 5. E você controla isso, tipo, quanto que você quer pegar usando esses dois resistores. E ainda mais interessante ainda, se você colocar o resistor 2 maior que o resistor 1, você vai sair com uma corrente com um módulo, uma corrente não, desculpa, uma tensão com módulo maior do que a tensão que você colocou. E você fala, nossa, eu nem sabia que dava pra fazer isso. E dá. Por isso que ele é um amplificador operacional, ele consegue amplificar o sinal que você está colocando. Mesmo que ele inverta a polaridade, não importa muito, porque, por exemplo, se você colocou uma onda senoidal, ele vira a onda, mas ela não acontece nada. A onda é igual. E isso que é interessante sobre circuitos com amp-op. E é basicamente isso, então não esqueçam. A corrente não entra nesses terminais, e a tensão entre os terminais é igual. E é isso. É só você usar... Se você lembra dessas duas coisas, você consegue resolver qualquer circuito com amp-op. E eu tinha mó medo quando eu comecei a ver eles, mas, mano, a real é que eles são muito tranquilos e é divertido. Eu acho mais legal até fazer esses circuitos assim, que você tem que ir decifrando o caminho, do que o circuito normal, que é você só usar análise nodal ou análise de malha e acabou, tipo, você resolve. E acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Me perdoem se eu pulei algumas partes, ou se eu pulei os grafos, ou se eu assumi coisas que vocês já saberiam coisas e não expliquei, qualquer uma dessas coisas. Eu espero que... A minha intenção apenas foi tentar esclarecer algumas coisas, porque eu achei que os professores não deixaram muito claro. E eu queria mostrar pra vocês como eu tinha decorado essas coisas, porque... Sei lá, como eu decorei assim, pra mim faz muito mais sentido. E qualquer coisa, vocês podem me perguntar, qualquer dúvida, eu vou tentar responder. E é isso, pessoal. Obrigado e boa prova.